Bem, então agora a gente vai começar o terceiro dia do Congresso Paulo Leal, com a apresentação do Observatório Covid-19. O Observatório Covid é uma iniciativa entre pesquisadores brasileiros para estudar e entender melhor o Covid-19. E hoje nós temos aqui a participação do professor Roberto Prenkel, junto com seus alunos Rafael Lopes e Leonardo Souto, e eles vão falar um pouquinho mais sobre essa iniciativa para a gente e mostrar alguns dos seus resultados. Então, agora, a palavra é do professor Roberto. Bom, muito bom dia, obrigado por terem vindo. Muito bem, então eu vou fazer uma rápida introdução ao que é o observatório, que tipo de coisas se estudam no observatório. Depois o Rafael e Leonardo vão dar exemplos de coisas que nós fazemos e que a gente acha interessante mostrar, e como é que funcionam, afinal das contas, as coisas de fato, né? Bom, primeira coisa é assim, o observatório, eu vou compartilhar minha tela aqui, só para mostrar. Nós temos uma página onde vocês podem descobrir, basicamente, tudo que você queria saber sobre o observatório. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Opa, não, caiu no Zoom aqui, peraí. Zoom nenhum que eu quero. É isso. Muito bem, acho que vocês agora veem aqui a página na internet, a página web do observatório. Então, o observatório, ele vem de uma reunião de pesquisadores, né, desde pessoas que estão terminando a graduação até pessoas que são professores de universidades ou pesquisadores de institutos de pesquisa. Basicamente, começou com um grupo que tinha mais gente de exatas, biológicas, assim, um pouco, tá certo? Físicos, matemáticos, pessoal de ecologia, que já trabalhava junto. Mas o fato importante é que, quando você quer fazer uma pesquisa que é eminentemente interdisciplinar, você precisa de grupos de trabalho e pesquisa efetivamente interdisciplinares, ou melhor dizendo, multidisciplinares. Então, nós temos no observatório, não é um grupo só de gente de exatas, por exemplo. Nós temos pessoas da área da saúde pública, epidemiologistas, tem pessoas de ciência política, tem de várias áreas. Sabe? E isso é importante para que você consiga fazer algum tipo de trabalho que seja efetivamente relevante sobre o assunto, no caso, sobre Covid-19. Né? Muito bem. Bom, eu gostaria de... Deixa eu parar de compartilhar isto aqui. Eu gostaria de mostrar um pouco as coisas mais básicas de modelagem matemática sobre epidemias, para que aí as coisas um pouco mais de avanços recentes, né? O Rafael e o Leonardo vão dar exemplos de trabalhos que se fazem, né? Então, vou voltar a compartilhar agora uma outra janela. Tá? Bom, a primeira coisa, como é que se fazem modelos em epidemiologia? Tem vários tipos de coisa. O que a gente está mais acostumado a fazer é pegar uma população pode ser numa cidade, num estado do país, enfim, depende dos dados que você tem, ou do interesse que você tem. Tá? E você subdivide essa população em categorias, certo? Em compartimentos. Então, esses modelos que eu vou falar são modelos compartimentais. Eles são divididos em compartimentos em que as pessoas são classificadas como pertencentes a um ou outro compartimento através de sua relação com a doença, tá certo? Então, você tem o mais simples, é isso que está escrito aí, você tem susceptíveis, que é a variável S, tem infecciosos, que é a variável I, e tem R, que em geral é removidos. Aqui, por exemplo, não é um bom modelo para Covid-19, porque as pessoas, basicamente, no modelo que é chamado SIR, que é o mais básico que tem, as pessoas se recuperam e têm imunidade
sempre, né? Covid não é assim, eu já vou mostrar outras coisas sobre isso, né? Mas como é que escreve esse modelo, tá certo? A ideia é assim, o que faz variar o número de susceptíveis, certo? Então, a variação temporal do número de susceptíveis, tá certo? Que é essa primeira equação aqui, primeiro, se não há perda de imunidade, como nesse modelo não tem, tá certo? Obviamente, susceptíveis só podem diminuir, tá certo? Eles podem diminuir, tá certo? Porque eles viram infecciosos e depois se recuperam e pronto, certo? Então, a ideia é que a variação do número de susceptíveis, certo? Vai ser proporcional ao próprio número de susceptíveis, vezes a probabilidade de você encontrar um infeccioso na população. E na população, no caso, o tamanho da população é N, é uma constante. Tá? Então, a ideia é, a probabilidade de você encontrar um infeccioso é I sobre N, a proporção de infecciosos sobre o número total de pessoas. Nós não estamos estudando coisas com heterogeneidades, redes por detrás. Né? Aqui todo mundo pode ter contato com todo mundo. Tá? Vezes a probabilidade de que esse encontro entre o susceptível e um infeccioso resulte em uma nova infecção, que é esse beta aqui, certo? Então, todos esses susceptíveis, eles se tornam infecciosos, então, eles são a fonte, digamos, para a variação do número de infecciosos no tempo, certo? Então, esse termo não linear aqui de cima se tornou esse termo não linear aqui embaixo exatamente igual, mas, com o tempo, o número de infecciosos, entre aspas, decai, no sentido de que eles se recuperam da infecção, e isso aqui nesse modelo simples é modelado por um termo simplesmente como se fosse uma mortalidade de infecciosos, mas não é que é mortalidade, é recuperação de infecciosos linear em I, e o número de recuperados só pode vir dos que se recuperaram de serem infecciosos, e, portanto, esse é o mesmo termo na equação 2 para a equação 3. Esse é o modelo mais simples que existe, tá? Mas esse não é um modelo operacional para... Isso aqui pode dar excelentes intuições para uma primeira abordagem sobre epidemias, etc. e tal. Tem resultados gerais sobre epidemias que pode tirar a respeito desse tipo de modelo, mas isso não é um modelo que a gente vai usar para estudar efetivamente coisas como Covid-19, num contexto, vamos dizer, de modelos que são pretendem ser úteis para a definição de políticas públicas, sabe? Não, muito bem, então, o que você vai precisar para fazer Covid-19? Covid-19, você vai precisar, você olha para essas equações, por exemplo, e aí você imagina, tá, agora eu tenho os dados do número de infecciosos, do número de casos, tá certo? Que são reportados pelos bancos de dados que o Ministério da Saúde ou as secretarias de saúde dão, tá certo? Mas acontece que tem um problema, né? Esse nunca é sabido, tá certo? Você não sabe exatamente o número de susceptíveis que tem e você também não sabe o número de infecciosos que tem agora, porque muitos são assintomáticos, etc, etc, certo? Então, você não sabe. E também o número de recuperados, você não sabe, porque teve os assintomáticos, o sujeito que não entrou no sistema hospitalar, você não sabe quem se recuperou, certo? Então, começou o problema, certo? De relacionar esse tipo de modelo com dados. Então, você vai ter que ter um modelo com muito mais compartimentos, e esses compartimentos vão ter que ter compartimentos que correspondam a dados que você tem. E os dados que você tem, fiáveis, no caso brasileiro, sobretudo, mas muitas vezes também em outros países, né? É um número de hospitalizados por dia. Esse é um número muito mais fiável, porque toda a hospitalização por Covid, ou de forma mais geral, síndrome respiratória aguda grave, tudo ele tem que ser notificado. Então, beleza. Então, isso é notificado, está na base de dados. Uma outra coisa é o número de pessoas que morreram por Covid, certo? Então, você vai ter que ter um compartimento que tem as pessoas que morreram, certo? E esses dois, por exemplo, você vai poder usar para tentar ajustar o seu modelo aos dados que você já tem e tentar fazer alguma coisa útil com isso. Tá? Vou dar um exemplo do modelo que nós trabalhamos, que é um chamado modelão, tá certo? É um modelo com muitos compartimentos,
Não sei se está dando para ver isso bem aí. Peraí. Tá tranquilo, Roberto. Tá, é que eu me perdi aqui, porque tá aqui, beleza. Então, você veja, esse é um modelo que tem um monte de compartimentos, tá certo? Você já é de assustar, tá certo? Imagina que cada um desses compartimentos vai ter uma equação diferencial ordinária, né? Mas não linear associada, certo? Então, você tem os não infectados, os infectados que estão incubando, os infectados sem sintomas, os infectados com sintomas leves, os infectados com sintomas leves, mas que se isolam, os infectados hospitalizados, que necessitam de hospitalização, tem os que são que são efetivamente hospitalizados e os que vão para unidades de terapia intensiva, e tem também os que precisavam ser hospitalizados e que não são hospitalizados por falta de leitos. Tá? E isso gera uma certa mortalidade cumulativa, tá certo? E, enfim, tem aqui os que se curaram, não vieram para um hospital, que são os infectados não mais infecciosos, que estão imunes naturalmente, né? Um modelo desse já tem um monte de equações, só que para você ser relevante, você tem que levar em conta muitas das heterogeneidades que existem na sociedade, em relação, na população que você está olhando, em relação à epidemia. A primeira e mais óbvia é que as pessoas de diferentes idades vão ter taxas de infecção, de mortalidade, de hospitalização diferentes. Então, cada um desses compartimentos tem que ser dividido em diversas faixas etárias. E aí você ainda vai ter que saber qual que é o nível de contato entre diversas faixas etárias. Isso é uma coisa que existe na literatura, incrivelmente, é um trabalho maravilhoso. E aí você vai ter um grande modelo, certo? Com muitas coisas que você sabe, muitos parâmetros você sabe, muitos você não sabe, e aí você vai ter várias coisas que você pode fazer com uma coisa dessas. O que você faz com isso não é fazer predição. Isso aqui não é fazer que nem predição do tempo, entendeu? Não é. Certo? Isso cria cenários. Então, os cenários podem ser criados. Por exemplo, aqui isso é uma coisa do ano passado, que eu estou ilustrativamente, em que você considera qual que é o efeito das intervenções não farmacológicas, ou seja, fechar escola, comércio, etc, etc. Tá certo? E aí você tem um cenário de baseline, que é esse primeiro mais alto aqui, e aí você tem o que você espera a partir do modelo, como as diferentes intervenções que você pode fazer. Certo? Isso é preditivo? Não é preditivo, mas serve para você pegar e ter uma ideia de quanto mais benéfico ou mais maléfico é uma intervenção em respeito às outras. Certo? Então, é assim que são usados esses modelos. Eles não são usados necessariamente para você chegar e dizer, não, vai ter tanto no dia tal. Isso é um erro colossal que não deve ser feito. E por quê? Porque as incertezas que existem nos sistemas complexos, nesse caso, a sociedade, certo? São muito grandes e certamente os modelos não podem abarcar muitas dessas incertezas. Certo? Bom, uma outra coisa para ilustrar também, que nós estudamos e tudo mais, é o seguinte, né? Muito bem, eu estou falando tá, então se você tem esses modelos e você gostaria de ajustar os dados que você tem do passado e ter um modelo ajustado, eventualmente validado e tudo mais, né? E aí você tem que se perguntar a respeito de que são dados são esses, tá certo? Então, no caso da Covid, existem dados que são fornecidos semanalmente pelo Ministério da Saúde de hospitalizações, tá? Então, como eu disse, já hospitalizações é interessante. Mas aí tem uma coisa curiosa. Qual é, dado um caso, tá? Qual é a data que você associa a esse caso? Tá? Então, muito se faz com a data que foi notificado. Tá? Mas a data de notificação não é uma boa. Por quê? Porque a notificação é basicamente um trabalho administrativo que depende do funcionamento das unidades de saúde
IPNT pessoal, ela não é uma data biologicamente relevante. Pode demorar muito para notificar, isso não importa, do ponto de vista da epidemia. O ideal seria saber a data de infecção, mas a data de infecção as pessoas não sabem quando você se infectou em geral. Mas você sabe a data dos primeiros sintomas, e como a gente está tratando de hospitalizados, eles têm sintomas, tá? Então, você sabe muitas vezes a data do primeiro sintoma. Então, você deve usar todas aquelas curvas em que o tempo é usado como data do primeiro sintoma. Ou data de mortalidade também pode ser, no caso de você fazer estudos que movam, sobretudo, mortalidade. São fenômenos biológicos. No entanto, quando você vai pegar a base de dados, por exemplo, hoje à noite sai uma, você vai ter um número, dado que há atraso de notificação e atraso de digitação, você vai olhar as pessoas que tinham com data de primeiros sintomas na última semana, é muito pequeno. Por quê? Porque ainda não foram notificados, ainda não foram digitados no sistema. Então, você, pronto, já tem um problema. Você tem dados consolidados só nos 40 dias atrás. Aí entra um procedimento estatístico, tá? Que chama-se nowcasting, tá certo? Que você tenta não prever o futuro, mas prever como é que está atualmente o número de casos, tá certo? E isso é o que nós fazemos também no observatório, no site, nós temos explicações sobre nowcasting, é uma coisa mais estatística, e com esse nowcasting a gente consegue saber mais ou menos o estado das coisas 7 dias atrás. Mesmo quando uma estatística muito ferrada em cima, você não consegue falar do que está acontecendo atualmente, então é um nowcasting, vírgula, certo? Nowcasting de alguns dias atrás. Tá? Então, com esses dados, esses que você vai acabar usando para depois olhar para os seus modelos e ver o que eles podem dar de informações e criar cenários possíveis. Tá? Nem tudo que se faz é só criar cenários. Muitas vezes, um dos nossos trabalhos que a gente fez foi, através do ajuste de dados, num modelo razoável, envolvendo dados com nowcasting, tudo, etc. e tal, calcular quanto a variante que nasceu em Manaus, chamava P1, agora chama Gama, certo? É mais transmissível do que a variante residente anteriormente. Isso é possível fazer com dados, quando você tem dados, sobre a composição de variantes que circulam, no caso em Manaus, ou no Amazonas, certo? E você consegue, tendo esses dados, você consegue ajustar modelos que vão te dizer qual que é a transmissibilidade e, eventualmente, também o nível possível de reinfecções que você tem, né, numa situação assim. Então, você não está usando um modelo para prever, mas você está usando um modelo para, a partir do modelo, calcular propriedades importantes, por exemplo, de uma variante em relação à outra. Então, isso é um trabalho que já está para sair nas revistas, mas pode ser encontrado nos archives, aí, no medRxiv, no caso. Então, também são coisas que se fazem. Tá? Bom, então, eu acho que com isso já temos uma pequena introdução ao fantástico mundo da modelagem epidemiológica. Eu convido vocês a visitarem o nosso site, que eu compartilho aqui, certo? Que vocês podem olhar lá a situação dos estados, municípios, por exemplo, aqui, município de São Paulo, você tem a curva epidemiológica por data de primeiros sintomas. O vermelho aqui é o que foi com nowcasting, o azul é o consolidado, e você pode olhar variantes, tem óbitos, você pode olhar número de casos de Covid confirmado, número de casos de síndrome respiratória aguda grave, que a maioria é Covid confirmados, e também por estados, por várias outras coisas, e também tem análises e tudo mais. Né? De novo, tudo isso só é possível pela integração de pesquisadores de diversas áreas. Se não teria sido possível fazer sentando um grupo, sei lá, nosso grupo de pesquisa do IFT, sozinhos numa sala, a gente ia fazer, porque você precisa ter familiaridade, por exemplo, com banco de dados, essas coisas.
e com certos fatores biológicos importantes, e isso não faz parte normalmente do que a gente sabe fazer, certo? Mas a gente pode aprender com as pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, que elas talvez não saibam fazer os modelos, e é aí que vem, digamos, essa coisa mais interessante de você conseguir fazer algo interdisciplinar relevante, certo? E é sempre muito importante que nesse tipo de pesquisa a gente pense o que é relevante para a saúde pública nesse caso, né? Porque é uma coisa... então, quer dizer, você pode também fazer pesquisas... Aqui nós estamos falando de Covid, basicamente, certo? Covid é uma epidemia que está acontecendo, certo? Então, isso é uma modelagem de um surto, de um outbreak, de uma emergência. Tá? Claro que quando você estuda outras coisas, por exemplo, dengue, não é certo? Você tem 20 anos de séries temporais de dengue, ou de malária, ou enfim, e você tem lá os casos, e você pode se perguntar, usando, seja métodos estatísticos, seja métodos mais de modelagem matemática, pode estudar um monte de outras coisas, por exemplo, relação clima, casos, etc, 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 mas são coisas que estão consolidadas no passado. O grande desafio do Covid, muitas vezes, é isso, você, na realidade, está tentando modelar uma coisa que está acontecendo agora e você tem um passado muito curto para aprender as coisas, certo? Bom, muito bem, então, eu agradeço a atenção de vocês, e passo a palavra, não sei quem, primeiro Leonardo, eu acho, ou Rafa? Não sei. Não, você é o primeiro que eu tenho horário para sair. Vocês estão vendo a minha tela? Tá, eu vou falar sobre uma parte bem ampassando, assim, é um trabalho bem mais longo, mas envolve bastante das coisas que o Roberto falou, que é basicamente isso, né, a gente, uma das medidas que a gente usa para entender uma epidemia é o número de reprodução, e o Covid-19 tem esse desafio também, né, normalmente esse número de reprodução ele é calculado depois que a epidemia passa, a gente está fazendo isso com a epidemia em curso. Esse é um trabalho que é do Observatório, como bastante gente já falou, a Thaís e o Roberto principalmente. O Observatório é um grupo de cientistas voluntários. Nesse trabalho aqui de RT está mais esse pessoal, liderados aqui pela Flávia, e eu também. Tá, então basicamente o número básico de reprodução é um parâmetro de interesse para uma epidemia, porque ele vai caracterizar o número esperado de infecções secundárias que uma infecção primária gera numa população de suscetíveis. Esse número precisa ser pensado sobre aspectos sociais, né, de organização. Então, as pessoas entram em contato com as pessoas suscetíveis entram em contato com pessoas infectadas, e o padrão desses contatos muda, como o Roberto falou, a gente tem formas de medir isso, e muda por idade, muda por cidade, e por aí vai. E também o R0, que é esse número básico de reprodução, ele guarda também características biológicas do patógeno, né? Então, basicamente, ele é um número para tentar resumir a pandemia, mas não deve ser resumido a pandemia somente nesse número. E ele tem essas características de transmissibilidade, taxa de contato e o período infeccioso. Uma das coisas, um número muito clássico, né, que é usado do R0, é o R0 do sarampo, né? O sarampo é tido como a doença mais transmissível, e isso é medido através do R0 dele. O R0 dele varia de 12 a 18, ou seja, um caso primário pode gerar até de 12 a 18 casos secundários. Mas, assim, esse número está em constante revisão de diversos modos, porque as epidemias, ainda que seja a mesma doença, as epidemias acontecem em diferentes sociedades, em diferentes tempos, com diferentes demografias, com diferentes taxas de contatos, com diferentes épocas do ano, e por aí vai. E aí, basicamente, tem essa revisão sistemática sobre os números de R0 para o sarampo, e a coisa varia grandemente, assim, varia de 3 até 200. Uma medida derivada do R0 é o RT, então o RT é uma porcentagem desse R0, uma fração desse... Porcentagem não, desculpa, uma fração desse R0. E o interessante do RT é que ele é um número instantâneo de reprodução da epidemia. E ele pode ajudar a gente a medir
né, como que está a epidemia naquele momento, que a gente está observando se o número de casos crescer ou diminuir, e conforme for. Tá, basicamente, por que a gente calcula o RF ou o RT? Para saber a transmissibilidade de um patógeno durante uma epidemia, para saber se as nossas medidas de enfrentamento a essa epidemia são eficazes, se elas estão fazendo efeito, se elas estão baixando esse RF, e uma forma, ele também pode ser usado como uma medida para tomar decisão e para controlar a pandemia, então a epidemia, e basicamente para que se possa falar que uma epidemia está controlada, um surto está controlado, esse número, esse RF vai ter que estar abaixo de 1 persistentemente. Persistentemente é uma palavra bem ampla, mas a gente tem umas definições para entender isso. Então, só para repetir aqui, se o RF é maior do que 1, significa que a epidemia está em crescimento. Se ele é igual a 1, a epidemia está em equilíbrio, está em um estado endêmico, que a gente chama. Se ele é menor do que 1, significa que a epidemia vai cair, vai desaparecer. Um ponto de lembrar aqui é que tanto o RF quanto o R0, eles não são taxas, eles são números, são razões. É importante lembrar disso. E outro ponto é que tanto o RF quanto o R0, eles precisam ser calculados por comunidades locais. A gente tenta calcular o R0 ou o RF da epidemia de Covid no Brasil inteiro, não faz tanto sentido, porque a gente está falando que pessoas de todos os lugares do Brasil estão em contato e têm o potencial de infectar pessoas de todos os outros lugares do Brasil. Uma pessoa que está em Natal, quando a gente faz o RF e o R0 para o Brasil inteiro, a gente está assumindo que uma pessoa que está em Natal tem o potencial de infectar uma pessoa que está no Rio Grande do Sul, o que não é verdade. Uma forma bem ilustrativa da gente calcular isso é fazer essa razão, né? Então, se a gente pega o dia 1, se a gente pega o dia 2 e divide pelo dia 1, a gente vai ter um RT de 1.2. E assim por diante a gente consegue construir essa série temporal de RTs. Outro ponto muito importante para a gente lembrar na hora que a gente for calcular RT e R0, que são medidas que nos ajudam a entender melhor a pandemia, é que o infeccioso agora, ele já infectou durante algum outro tempo e vai continuar infectando durante outro tempo. Então, a incidência que a gente está observando de casos atualmente, ela é resultado de sucessivos dias de uma pessoa infecciosa, possivelmente infectando outras pessoas suscetíveis. Aqui uma ilustração para falar basicamente o que tipo de dado e quais são os problemas que a gente enfrenta com os dados do Brasil. Então, a gente faz, como o Roberto disse, a gente faz a coleta das bases de dados de hospitalizados, né, por síndrome respiratória aguda grave aqui no Brasil. Essas bases, elas têm basicamente essas duas datas, a data de primeiros sintomas da doença e a data quando o caso foi notificado. Idealmente, a gente gostaria de chegar na data de infecção do caso, né, só que isso não é possível, porque as pessoas não lembram quando elas foram infectadas, elas só vão lembrar quando elas começaram a sentir sintomas. E aí, uma das formas que a gente pode corrigir essa timeline, né, que a gente pode colocar, pelo menos tentar aproximar essa timeline do dia de infecção, é por esses dois métodos aqui. Então, que o Roberto também já deu uma explicada. Então, quando a gente tem uma data de notificação e a data de primeiros sintomas, a gente pode reestimar a curva em datas de primeiros sintomas, dado a data de notificação. Basicamente, o que a gente vai fazer para reestimar a curva é fazer esse nowcasting, que é essa predição, essa estimativa do agora. E, basicamente, o nowcasting ele funciona do modo de que a gente olha a distribuição de atrasos, né, com que cada caso que já chegou na notificação e a data de primeiros sintomas, e com essa distribuição de atrasos, a gente reestima quais são os possíveis casos que já, né, iniciaram a sua data de primeiros sintomas, mas ainda não chegaram na base, não foram notificados. A outra segunda parte, para a gente tentar corrigir essa timeline de eventos aqui de um caso, é fazer a back projection, que é basicamente colocar a data de primeiros sintomas que a gente sabe na data possível de infecção. Atualmente,
no site do observatório a gente só vai até essa parte aqui. A gente está trabalhando nessa implementação de back projection, mas ela não é tão simples, porque também a gente tem que lembrar dessa parte, né? Ainda que a gente fale do mesmo patógeno, esses patógenos, o COVID, né, os casos de COVID-19 no Brasil, por causa da nossa demografia, da nossa forma de como a gente contacta, né, como as pessoas se contactam no Brasil, que é diferente de outros lugares, que é diferente da China, que é diferente dos Estados Unidos, essa distribuição de dia de primeiros, essa distribuição do dia de infecção, ela vai variar também. Então, não é tão simples a gente fazer essa segunda correção aqui. Existem diversos métodos para fazer a estimativa do RF. Atualmente, a gente usa esse método aqui da Core, que é basicamente simular cadeias de transmissão, dado o tempo o intervalo serial, né? O intervalo serial é a data de primeiros sintomas de um caso primário até o dia de primeiros sintomas de um caso secundário. Esse é o intervalo serial. Isso é uma distribuição também. Com essa distribuição, a gente consegue estimar quantos casos um caso primário está, em média, causando de casos secundários. E com isso, a gente faz o cálculo do RF. Eu vou pular essa parte do nowcasting. E, basicamente, a gente tem essa árvore de decisão, né, quando a gente chega com os casos. Então, todos os casos chegam na data de primeiros sintomas, nas bases que a gente coleta de SRAG, né, eles estão na base de primeiros sintomas. Aí a gente tem essa árvore de decisão, a gente pode decidir fazer nowcast. Se a gente faz nowcast, a gente reestimou os casos na data de primeiros sintomas, sabendo que há atrasos. Então, agora a gente sabe que, dado a gente tem X casos nesse dia, na verdade eles são X mais 100, X mais 120, algo do tipo. E aí a gente pode escolher ir para a estimativa aí no observatório a gente está fazendo a estimativa sem a back projection. Eu vou mostrar os resultados aqui, que basicamente o que a gente tem feito, né? Então, por exemplo, essa daqui é a curva da cidade de São Paulo, né, do número de casos, ali bem no começo da pandemia. Aqui é a cidade do Rio de Janeiro também, né, a curva bem no começo da pandemia. Todas as duas curvas estão na data de primeiros sintomas. E aí, nessa primeira linha aqui, os casos, desses dois plots em amarelo, a gente está fazendo uma estimativa de modo puro, assim, sem fazer essas correções de nowcasting e de back projection. E aí o que a gente observa é que essa queda aqui do final, ela influencia fortemente no RF, então o RF vai estar caindo, né? Então, se a gente calcula o RF, um tomador de decisão, um político, vai olhar esse RF desse modo calculado e vai falar, não, tá bom, então a pandemia já acabou, posso mandar reabrir tudo. Quando a gente adiciona o nowcast nessas duas curvas aqui, o que a gente ganha com o nosso RF é que, na verdade, ele não está caindo mais, né? Então, a gente sabe que agora a gente conseguiu corrigir, né, os casos que a gente tinha na base, de modo que agora o R efetivo está informando uma realidade mais próxima. Se a gente faz as duas correções, nowcast mais back projection, a gente tem um deslocamento, basicamente, desse RF para trás. Aqui é uma demonstração dessa validação, né, que a gente faz. Então, aqui é um exemplo que é assim, na curva azul e na curva laranja, a gente calculou o RF, primeiro só com nowcasting, por uma base muito antiga, e mais ou menos como o nowcast aqui está falando, o que a gente saberia se a gente fizesse nowcasting na base daquele dia. E na curva laranja a gente faz as duas correções, nowcast mais back projection. Então, o que a gente observa com relação ao que ocorreu mesmo, né, que é essa curva preta aqui, que é a última base que a gente tem. Primeiro que aqui no fim da curva a gente observa duas coisas. O RF que a gente calcula em cima da base consolidada, ele está caindo dentro dos intervalos de confiança, tanto da correção com nowcasting, quanto com a correção de nowcasting mais back projection. Tá? Então, isso é importante para a tomada de decisão, né? O tomador de decisão, o político, ou, sei lá, no estudo, no entendimento da pandemia, a gente tem que entender isso. Apesar do RF calculado com a correção de nowcasting, ou com a correção de nowcasting mais back projection,
está abaixo, né, a média dele está abaixo do 1, ou seja, não está num estado endêmico, nem no estado de crescimento da pandemia, o intervalo de confiança dessas duas curvas está acima. E isso é importante para que a gente não tome decisões precipitadas de abrir ou fechar, sendo que, na verdade, a curva que foi realizada, ela ia ficar acima do 1. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho para falar. Eu sei que eu passei bem rápido assim, mas para dar tempo para eu falar também. Mas isso é uma das... Eu só queria reforçar esse ponto que o Roberto reforçou bastante, é que a gente precisa sempre tomar cuidado com o dado que a gente está analisando. Então, um dos pontos que eu quero reforçar é que não calculem, não façam medidas em cima da data de notificação, porque a data de notificação é algo artificial. É importante corrigir os delays desse dado. Então, basicamente, esse é um dos trabalhos que a gente faz no observatório. A gente faz isso tanto com o nowcaching, tanto quanto com o RF. O dado que você observa hoje não é necessariamente o que é a realidade, não é o tempo real dele. E o intervalo de confiança desses dados precisa ser considerado, né? Então, quando você for, mesmo se for fazer só uma análise simples, né, saber de que o que você está observando hoje, que você está calculando hoje, que pode ser um estado endêmico ou um estado que não é epidêmico, na verdade, se o intervalo de confiança estiver para cima disso, pode, na verdade, estar acontecendo o contrário, né? Você está achando que a pandemia está acabando, mas, na verdade, ela está ainda em crescimento. Acho que é isso. O Léo vai falar de vacinas. Rafael, esse delay que tem entre a notificação e a infecção mesmo, é mais ou menos na média de quantos dias? Rafa, você tem isso aí à mão? Eu tenho, eu só estava voltando aqui, peraí. Você quer saber o delay entre qual, Thaís? Entre a data de infecção e as notificações. Então, entre a data de infecção e as notificações é um delay bem grande, né? Mas, basicamente, a gente vai por partes, assim, né, nessa timeline de eventos, assim, Thaís. Então, uma das coisas que a gente sabe existe uma distribuição de quantos dias leva para uma pessoa que foi infectada manifestar seus primeiros sintomas. Aí, nessa parte, para a gente corrigir essa parte, a gente faz back projection, ou seja, a gente joga todos os casos que a gente tem com data de primeiro sintoma numa possível data de infecção. O modo como a gente faz isso é através da back projection. Então, que é basicamente só deslocar a série para um certo tanto atrás. A gente não desloca essa série, a gente não faz um deslocamento, né, cru assim, porque tem esse problema, né? Diferentes pessoas com a mesma doença vão manifestar os seus sintomas em diferentes tempos. O nome disso, né, o nome dessa distribuição é a distribuição do período de incubação da doença, né? E ela é muito difícil de medir. A gente só tem esse dado atualmente, que é o dado medido lá do começo do surto de Wuhan. Então, por exemplo, a gente já sabe que isso já não é verdade para as outras variantes, né? As outras variantes, elas agregaram características a elas que vão modificar esse incubation period. Essa distribuição, ela vai estar, provavelmente ela vai estar mais perto aqui do zero. Mas, basicamente, é isso. O que se foi observado é que as pessoas eram infectadas e manifestavam seus primeiros sintomas de 1 ou 2 dias até 12 dias depois da data de infecção. Então, o que a gente faz primeiro é corrigir, se a gente quer fazer a correção de todo esse delay, né? Primeiro a gente corrige por back projection, então a gente vai lá, faz a distribuição, faz o deslocamento da série para uma possível data de primeiros sintomas, e depois a gente faz a correção de nowcasting, que é basicamente também fazer isso aqui. Só que na correção de nowcasting a gente usa a distribuição de atrasos do sistema de notificação, não a distribuição de atrasos
do período de incubação, até porque já não tem mais período de incubação aqui, né? A pessoa teve uma data de primeiros sintomas, ela já vai aparecer lá, ela vai procurar o sistema hospitalar. Deu para entender, Thaís? Obrigada, Rafa. Tem mais alguma Por nada. pergunta? Não? Acho que então o Léo fica. Um momentinho. Estão vendo minha tela já? Sim. Beleza. Então, eu vou apresentar um trabalho onde a gente tenta avaliar estratégias ótimas de vacinação para uma epidemia em andamento. É importante salientar que, até a pandemia, né, a maioria dos trabalhos relacionando estratégias de vacinação, você assumia que você vacinava a sua população antes do seu surto de influenza, de dengue não, que não tem vacina aprovada, né? Mas, enfim, você vacinava antes a sua população, então você não tinha um problema de como que você alocava a dose para a primeira, para a segunda dose, etc, etc. Então, qual que é o objetivo desse trabalho, né? O objetivo é tentar suportar o debate entre atrasar ou não, isso era lá para a época de março, né, quando estavam discutindo isso, sobre atrasar ou não a segunda dose de vacina para a Covid, dado que a gente assuma uma eficácia da primeira dose, que na época dos trials ainda não tinha esse tipo de resultado, né. Hoje em dia a gente já tem coisa mais atualizada. E aí também o nosso modelo precisaria incluir uma maneira de aplicar a segunda dose sem você ter que armazenar sempre metade das doses ou fazer como alguns lugares acabaram fazendo, que eles aplicavam todas as doses para primeiras doses e aí faltava para aplicar a segunda dose depois, né? E aí, claro, se você sempre guarda tipo metade das doses, a estratégia de prolongar o intervalo entre as doses pode acabar sendo prejudicada por esse fato, né? Então, o nosso modelo é um modelo do tipo compartimental, com vários compartimentos a mais, né? Vou passar um pouquinho por eles. A gente tem os susceptíveis, que é as pessoas que ainda não foram infectadas. E aí depois, quando elas são infectadas através de uma força de ataque lambda, que é causada por todos os compartimentos infecciosos, né, que são esses aqui, a pessoa transita para um compartimento de exposto ou pré-sintomático, onde ela é transmissível no caso de COVID, e também aí, depois do tempo de incubação, ela transita para compartimentos de ou hospitalizados, que é os casos severos, sintomáticos leves ou assintomáticos, né? No nosso modelo, a gente assume que apenas casos severos podem ir a óbito, né? E todos esses infectados se recuperam se não foram a óbito, né? Aí a gente replica esse modelo para primeira e segunda dose, né? Praticamente as mesmas coisas, só que aí muda os parâmetros de, de infecção ou proporção de sintomas, né? E aí, como o Roberto falou, é importante para a COVID você separar esses seus compartimentos em subcompartimentos que são de pessoa. Opa, tá aparecendo. Vou responder a pergunta que fizeram aí. Os subíndices tem os subíndices V e W, né, que são os com dose 1 e os com dose 2, né? E aí você
você, claro, precisa ter parâmetros para alimentar todas essas coisas, né? A gente usa a taxa de fatalidade de dentro do hospital, que a gente consegue estimar a partir da CVEP-gripe, que o Rafa já falou um pouquinho. A taxa de hospitalização entre infectados, ou seja, de todos os casos, não somente sintomáticos, quantas pessoas vão ser hospitalizadas, né? Aí a gente usa a estrutura etária do IBGE, matriz de contato do trabalho da Queixa-Prem, que o Roberto já falou, que estima quantos contatos uma pessoa de uma tal faixa etária tem dentro de casa, na escola, no trabalho, na comunidade, etc. E aí a gente também pega as hospitalizações da última semana, isso em março, né, para estimar a incidência atual, né? A gente resolve um problema de alto valor dominante da matriz de novos casos, né? Da matriz de próxima geração. E aí a gente também usa como dados, que era o que tinha para a época, mais ou menos o que a gente tinha estimado de produção de vacina, né? Aqui eu estou falando produção num termo genérico, que também pode ser doses contratadas, etc. E o nosso modelo está restrito para a demografia de São Paulo, né? Porque, como o Rafa disse, as coisas não fazem muito sentido quando você pensa num país tão grande como o Brasil, né? Então, não é razoável pensar que uma pessoa em Natal vai contaminar alguém no Rio Grande do Sul. Essa barra aqui está aparecendo, não sei se aparece para vocês. Não aparece não, Léo, pode ficar tranquilo. Ah, tá bom, beleza. Aí a gente tem que pensar agora como que a gente faz um modelo de vacinação, né? E isso é uma coisa, um diferencial do nosso trabalho, né? Que usualmente, quando você está vacinando durante uma epidemia, você usa a vacinação por taxa constante, né? Que você tem uma taxa linear V que vai vacinando a população e etc, né? Isso é mais fácil de implementar, mas quando você tem um modelo para 2 doses, se você usa uma taxa constante para passar para o compartimento de não vacinado para vacinado e depois vacinado com segunda dose, você tem uma distribuição exponencial da probabilidade da pessoa ser vacinada quando ela entra no compartimento. Então, você teria pessoas que receberiam a segunda dose da vacina com uma probabilidade pequena, receberiam logo após elas terem entrado no compartimento de vacinados com primeira dose. E isso é um pouco problemático, né? Então, o que a gente faz é utilizar equações com atraso para modelar a vacina, né? Isso é numericamente mais complicado, porque você tem que guardar o histórico de toda a sua simulação nos tempos anteriores, né? E se você está usando um modelo um método mais robusto, o passo de tempo varia a cada iteração, então a coisa não é tão simples assim, né? E isso pode ser numericamente mais custoso. Mas, por outro lado, a gente consegue... isso permite que os indivíduos recebam a segunda dose exatamente há dias depois da primeira dose, né? Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem um termo que, para aplicar a segunda dose numa pessoa com a primeira dose, ela depende da taxa de vacinação há um tempo atrás, há dias atrás, e também de quantas pessoas estavam no compartimento naquele momento da epidemia, né? E aí, claro, a primeira dose é no tempo atual, né? Só que aí ainda falta a gente descobrir qual que são essas taxas de vacinação, né? Porque, como eu disse, a gente precisa otimizar o nosso estoque para não ter que ficar guardando a dose para ter essa vacina para aplicar a segunda dose, né? E aí, como que a gente faz isso? A gente assume um modelo de otimização linear, onde o nosso Vzão é o estoque de vacinas, né, o número de doses estocadas, aí o nosso P é a produção de vacinas, que a gente, nesse trabalho a gente assume constante, mas em outros a gente até generaliza esse problema, né? E aí
no tempo T vai ter que sair uma quantidade de doses V, que são as primeiras doses que estão sendo aplicadas, e aí o número de doses que sai para a segunda dose tem que ser a mesma quantidade de doses aplicadas na primeira, só que é esse tempo T atrás. Por isso que no fim, a variável que a gente usa é a mesma, a diferença é que a gente tem um delay, um atraso no tempo, né? A gente também assume que tem uma porcentagem de indivíduos que não aparece para receber a segunda dose. Isso acontece não só para a COVID, mas para qualquer vacina que tem um programa de mais de uma dose, né? O CIVEP gripe desculpa, no SIPNI, que é a base de dados de vacinados, a gente consegue estimar esse valor em torno de 15% de pessoas que não aparecem para a segunda dose. E aí, como eu disse, a gente quer achar esse V, o Vzão a gente guarda, né? A gente tem, e assume um estoque inicial. A gente quer minimizar esse estoque para a gente ter que guardar o mínimo de doses possível, dado que a gente ainda garanta a segunda dose, que a gente já está fazendo isso por assumir a mesma variável aqui no modelo de otimização, né? Aí essas coisas a taxa de vacinação precisa ser positiva, o número de doses aplicadas no mesmo dia está limitado a uma capacidade de vacinar do local, né? O estoque tem que ser sempre maior ou igual a zero, né? E também aqui tem um termo que a gente precisa guardar um pouquinho das doses no final da simulação para pessoas que receberam apenas a primeira dose naquele momento, né? E aí precisa ter uma coisa guardada para elas no fim, mesmo que a gente não simule esse intervalo, né? E aí quando a gente resolve isso, a gente tem uma taxa de vacinação com essa cara, nesse caso para 3 semanas, né? Que a linha preta é a taxa de vacinação da primeira dose, a linha cinza tracejada, que é a taxa de vacinação da segunda dose, e a linha azul é o nosso estoque, né? E aí a gente vê que a gente tem esse padrão de primeiro vacina uma galera com primeira dose para vacina com segunda dose. E assim, aí essa coisa vai se equilibrando porque a gente tem aquele percentual de pessoas que não aparece para a segunda dose, então você consegue aplicar um pouquinho de primeira dose junto com a segunda, porque sobrou vacina naquele momento, né? Mas a gente vê que o estoque, depois de um tempo que você gasta aquele seu estoque inicial, o estoque é mantido sempre muito próximo de zero, enquanto você está garantindo a primeira e a segunda dose de vacinas. Uma coisa engraçada é que, conversando com secretarias de saúde, né, eles comentaram que é praticamente impossível fazer isso na vida real, tipo, conseguir guardar ou não a dose para aplicar a segunda dose, porque o Ministério da Saúde está na sexta-feira, ele fala assim, a domingo vai chegar X doses e vai ser para a primeira ou para a segunda, porque o lote já é decidido por eles. Então, o negócio é um pouco mais bagunçado na vida real, né? Aí, agora falta a gente falar um pouco da parametrização das vacinas, né? A gente pegou três categorias de vacinas, né? Vírus inativado, que é a Coronavac, adenovírus, que é a AstraZeneca, e de mRNA, que é a Pfizer, né? Acidentalmente, talvez nem tanto, as vacinas que tem no Brasil, né? E aí o que a gente tem uma eficácia observada dos estudos para a segunda dose, né? E aí a eficácia que a gente vai usar na primeira dose, a gente vai variar essa eficácia, a gente vai assumir uma razão entre essas duas eficácias, então a gente varia esse parâmetro de 0 a 1, né, essa razão. A gente assume que os 4 parâmetros, que é eficácia contra infecção no geral, sintoma, hospitalização e óbito, eles seguem essa mesma razão por simplicidade, né, a eficácia entre primeira e segunda dose, porque senão você teria que fazer uma combinação bem grande de parâmetros, né. E aí uma coisa também interessante que a gente faz
é que a gente traduz essa eficácia dos estudos em parâmetros dos modelos, né? Que muita gente faz diretamente, pega aquele valor e só bota lá no parâmetro, né? Mas tem uma coisa que, por exemplo, se você tem uma eficácia, se você simplesmente multiplica eficácias, né? Se você reduz, por exemplo, 90% das hospitalizações pela eficácia da vacina, e aí você vai lá e reduz mais 90 e tantos por cento dos óbitos de hospitalizados por causa dessa eficácia, você está multiplicando dois parâmetros que você acaba reduzindo mais do que o medido pelos estudos nos estudos de eficácia, né? Então, o que a gente faz é corrigir esse problema, lembrando mais ou menos como é feito esses estudos de eficácia, né? Que a gente mede o risco relativo de um indivíduo vacinado ter algum tipo de desfecho comparado com um indivíduo não vacinado, né? Pode ser hospitalização, pode ser óbito, pode ser qualquer coisa. Aqui no modelo, no caso de hospitalizações, né, a eficácia contra a severidade, a gente tem o parâmetro de não ser infectado e o parâmetro de não desenvolver uma doença severa, né, não ser hospitalizado. A eficácia, né. Então, se a gente pega o risco que um único indivíduo vacinado tem de ser hospitalizado e divide pelo risco de um indivíduo não vacinado, a gente tem o risco relativo e aí a gente consegue escrever a eficácia contra hospitalizações para o modelo, né? E aí a gente vê que esse parâmetro de proteção do indivíduo hospitalizado, ele não depende só da eficácia contra hospitalizações, ele também depende da eficácia contra infecções no geral, né? E aí você faz isso para todos os parâmetros e você tem uma correção desses parâmetros de eficácia para o modelo. E aí um dos resultados que dá para tirar disso é que se a gente varia aquela eficácia relativa, aquele parâmetro da razão entre as eficácias, para diversos R efetivos, que o Rafa já falou, né, que é o número de reprodução efetivo da doença, a gente vê que para o caso da Coronavac, né, que o R efetivo não afeta muito os pontos onde as curvas se encontram, né? O nosso eixo Y é a redução de óbitos, então quanto mais melhor, né? E aí a gente vê que depois de uma certa eficácia relativa, então quanto melhor a primeira dose, acaba valendo mais a pena você usar intervalos maiores entre as doses, né? E aí a gente vê que esses pontos onde essas curvas se cruzam é mais ou menos no mesmo lugar. Então a gente acaba tendo uma conclusão que o R efetivo não afeta a decisão de atrasar ou não a dose, né? Isso é importante, porque aí você meio que remove o efeito qual que é a situação epidemiológica. Agora é melhor atrasar ou não, né? Então só pelos parâmetros de efetividade ou eficácia, você já consegue saber qual que seria o melhor intervalo entre as doses para aquela vacina. Mas claro, o R efetivo controla a magnitude dessa redução, né? Porque R efetivo maior, mais gente se infectando. E aí, para as outras vacinas, a cara é a mesma, tipo, tem esse efeito linear. Se você não assume aquela conta que a gente fez de remover o efeito multiplicativo, as coisas não são mais lineares, elas tendem a ter uma cara mais parabólica, assim, mais cúbica. E aí aqui a gente está falando em uma taxa de produção fixada, né? Mas e se a gente variasse a produção? Talvez se você tivesse menos vacina, valesse mais a pena atrasar mais, porque você consegue cobrir pelo menos um pouco dos indivíduos com alguma proteção, né? E talvez isso fosse melhor do que proteger mais apenas alguns indivíduos, né? E aí o que a gente fez aqui no eixo X, a gente está variando a taxa de produção, e aí e também variando a eficácia relativa, e aí a gente vê uma coisa interessante, que para as 3 vacinas, quando a eficácia relativa é abaixo de 50%,
A melhor estratégia é sempre aplicar o mais cedo possível a segunda dose, porque a proteção não é boa o suficiente, então a gente precisa proteger logo os indivíduos de maior risco, né? Mas se a eficácia relativa é alta e a produção é baixa, que é essa região aqui, a gente vê que acaba valendo mais a pena atrasar a dose para proteger um pouco as pessoas, né? Mais pessoas, pelo menos um pouco. E aí, se aumenta essa produção, a coisa fica mais complicada, porque aí qual que seria o intervalo ótimo entre essas doses depende bem fortemente da taxa de produção. E aí aqui a gente tem as linhas de alguns estudos mais recentes, mas isso é ainda para variante alfa, que foi a primeira que apareceu lá na Inglaterra, etc., né? As coisas mudaram hoje em dia, mas para a Coronavac a eficácia relativa é bem baixa, então por isso que é mais razoável aplicar 3 semanas ou 4 semanas, o quanto antes, para a Coronavac. E na época a AstraZeneca e a Pfizer valia realmente a pena atrasar a segunda dose para as 12 semanas, né? O Brasil, nesse estudo, estava mais ou menos aqui no meio do gráfico, né? Então, foi razoável essa ideia de ter atrasado as doses, apesar da Pfizer ter sido estudada com 3 semanas, por exemplo. Hoje em dia, para a gama, a gente tem alguns estudos mais recentes que aí a eficácia de primeira dose cai bastante, comparado com a alfa. Então, a gente simulou de novo, usando um modelo um pouco diferente, que aí usa as 3 vacinas ao mesmo tempo, e etc. A gente viu que as 8 semanas que estão sendo usadas atualmente reduzem o maior número de óbitos para a AstraZeneca, né? E aí, então, é importante salientar qual que é a limitação desse trabalho, né? A eficácia da segunda dose foi assumida igual para todos os intervalos, mas a gente sabe que isso não é verdade. Por exemplo, para a Coronavac, no estudo de fase 3, quando você usava 3 semanas de intervalo, a eficácia da segunda dose era em torno de 50% para sintomáticos, né? E se você usasse 4 semanas, isso já subia para uns 60%. A gente também assumiu que a eficácia da primeira dose é constante, isso não é muito realista, porque as pessoas tendem a ter um tempo sem nenhuma proteção, 10, 15 dias, e aí a eficácia da primeira dose sobe rapidamente. Para a Coronavac não muito, mas para a Pfizer subia para uns 80 e tantos %. E nem todos os estudos estimaram a eficácia até 12 semanas, isso na época só tinha sido feito para a AstraZeneca, mas a galera assumiu que dava para fazer, estava tranquilo, né? Porque por fatores imunológicos, a proteção do indivíduo tende a aumentar com o tempo entre as doses, é algo já sabido, né? Mas, então, só para concluir, para costurar tudo, a eficácia da primeira dose certamente é crucial para definir essa janela ótima entre as doses. E uma coisa até impressionante é que o número de reprodução efetivo não importa tanto. E que a taxa de produção tem que ser levada em conta, porque senão você pode estar cometendo erros, né? É isso. O artigo está no MedArchive, eu posso mandar para quem quiser aí dar uma olhada. A discussão é bem mais completa do que o que eu falei agora. Acho que alguém tem alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui. Beleza. Eu tenho uma pergunta pro Leonardo. Sobre a questão de, e se num cenário mais realista eu tivesse múltiplos imunizantes, por exemplo, 2 vacinas com diferentes taxas de eficácia? A gente fez isso num trabalho recente. A coisa não muda muito, assim. Tipo, qual que é um intervalo ótimo? Vai depender muito mais ainda da eficácia e da produção de cada vacina independentemente. Uhum. É basicamente isso, assim.
Ah, tá. E num cenário com, tipo, uma menor densidade populacional também não muda muito? Por exemplo, não sei, no cenário do Centro-Oeste, por exemplo. Aí talvez seria mais como você desenharia o trabalho, porque aí você muda sua, a sua demografia, etc. Mas como esse é um modelo do tipo CIR, a gente está assumindo que todas as pessoas daquele local têm uma chance igual de se contactar, né, na Uhum. população. Então, como isso só mudaria o N, eu acredito que os resultados são os mesmos, assim, porque, como a gente viu, não depende. Isso não afetaria diretamente o R efetivo, né, por exemplo. Você Uhum. só teria magnitudes diferentes, mas a proporção entre indivíduos infectados, etc., no fim seria a mesma, né? Porque é possível reduzir os modelos SIR para proporções e não números absolutos de indivíduos, né? Então os resultados se mantêm. Ah, tá, entendi. Obrigado. Tem mais perguntas? Eu queria agradecer a participação do professor Roberto, do Rafael, do Leonardo. E a gente deixou o site do Observatório no chat e no Slack. Se alguém quiser fazer alguma pergunta por lá também. E então a gente encerra por aqui.